Fala pessoal, então, como prometemos, umas mensagens bíblicas mesmo. Então, a primeira mensagem foi sobre o filho pródigo, porque a gente recebeu a crítica construtiva de que o Rodrigo ele não prega a Bíblia. Então, essas últimas três mensagens estão extremamente bíblicas. Isso é muito bom. A primeira foi do filho pródigo, busquem no canal. A segunda foi do jantar em Betânia, busquem no canal. E agora nós vamos falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde todos os evangelhos são sinópticos em relação a isso. Todos falam dessa passagem, alguns trazem outras informações. Interessante a forma como eles concordam entre eles e cada escritor traz uma informação que para ele marcou mais em relação àquele momento. Por exemplo, em João diz que a multidão veio à festa, Jesus entrou a caminho de Jerusalém e a multidão tomou ramos de palmeiras, saiu ao encontro, clamando. Todos eles colocam esse salmo como aquilo que a multidão cantou. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo o que está escrito. Está escrito em Zacarias, depois a gente vai falar. Não temas, filho de Sião, eis que vem o teu rei montado em um filho de jumenta. Isso é João. Aí Marcos fala que muitos estendiam as vestes e outros ramos que haviam cortados pelos campos. Tantos que iam adiante dele, como também os que vinham atrás e o lado também estava tudo cheio em volta de Jesus. E eles cantavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Lucas também diz que quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, essa entrada de Jerusalém quer dizer que ele entrou pela porta principal, chamada Porta Dourada, que hoje está fechada. Todas as multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus por tantos milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Mesma coisa. Aí os fariseus lhe disseram, e também a multidão, mestre, repreende os teus discípulos, estão cantando esse salmo, não pode. Mas ele respondeu, asseguro que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Mateus já fala que muitíssimas pessoas estendiam as vestes pelo caminho, cortavam ramos e espalhavam pelo caminho. E a multidão cantava, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E teve um grande alvoroço, ele diz, e a multidão dizia, e Mateus é muito bom ele ter falado isso, porque nesse contexto toda a multidão dizia assim, esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Aí Mateus coloca ainda que ele entrou no templo, que expulsou todos os compradores e vendedores e derrubou todas as mesas do cambista, fez um alvoroço no templo. Pois bem, os judeus, antes das festas, eles chegavam mais cedo na festa, que eles faziam os rituais de purificação. E eles estavam se encontrando no templo, tanto os saduceus no templo, quanto os fariseus nas sinagogas, praticamente eles estavam se unindo a favor de matar Jesus e até matar Lázaro também. João fala isso, aqui mais para baixo. Então eles estavam perguntando, mas cadê Jesus? Ele vem na festa? Não vem? Ele está onde? E a multidão ia para Betânia e voltava para Jerusalém, porque a multidão sabia que ele estava em Betânia, e a multidão queria ver Lázaro, que tinha sido ressuscitado. Então eles ficavam nessa ida e volta de Jerusalém para Betânia, que é muito próximo um lugar do outro, né? Então era a gente indo e perguntando se ele ia na festa ou não, porque durante o ministério dele foram 3 anos de muitos milagres, e milagres messiânicos, milagres que provavam que Jesus era o Messias, porque os fariseus eles tinham uma cartilha de milagres para provar se aquela pessoa que está falando que era o Messias, que aparecia um monte, se era ou não o Messias. Então eles tinham, e Jesus cumpriu todos os itens da cartilha dos fariseus, com ressurreições, com cegos de nascença. A cura de cego de nascença era um sinal de que era o Messias, né? Então, quando a multidão canta esse salmo, que esse salmo está descrito em todos os evangelhos, são sinópticos, a multidão está cantando um salmo que ele era
ele era cantado durante as celebrações. Então, é o Salmo 118, de 25 a 26. Ó, salva-nos, Senhor. Salva-nos é Hosana. Hosana. Nós te pedimos, bendito que vem em nome do Senhor. Isso que diz o Salmo 118. Então, essa palavra salva-nos é Hosana, que é a palavra usada nos evangelhos. É isso que eles gritavam. Segundo Mateus, interessante, que eles gritavam salva-nos, e Mateus diz, eles estavam gritando isso para um profeta de Nazaré, Galileu. Então, esse salmo, que era usado na celebração, que profetizava a volta do Messias, nas celebrações dos fariseus, dos saduceus, no templo, nas sinagogas, era um salmo que era cantado nas cerimônias e profetizava a volta do Messias. E Mateus fala assim, eles estão cantando, a multidão está cantando esse salmo para um profeta, eles acham que é um profeta de Nazaré, não é de Jerusalém, de Nazaré, e da Galiléia das nações. Mateus já dá um choque de informação aí, né? Esse salmo é chamado Halal, que são salmos do 103 ao 118, que são cânticos usados nas celebrações, nas festas, nas cerimônias, né? Todo judeu conhecia esse salmo. Mesmo aquele judeu que os fariseus eles separavam como chamavam os pecadores. Esses pecadores não necessariamente eles estavam em pecado, mas por não serem adeptos ao judaísmo, ao farisaísmo ou ao templo, eles eram chamados de pecadores. Até esses sabiam esse salmo. Todas as pessoas que participavam da festa em Jerusalém, todos sabiam esse salmo. Até outras nações conheciam esse salmo, porque eles cantavam no momento da festa. Então todos conheciam. E a festa era um grande comércio. É igual festa hoje que a gente vê hoje em dia, que faz nas nossas cidades, né? Festa para São João, festa junina. São locais que todos participam, que várias pessoas de várias culturas participam. As festas de Jerusalém, assim, as nações elas vinham para vender as coisas também, porque os judeus estavam todos ali, então havia um comércio muito grande ali. Então, até essas pessoas, o comércio era tal também que durante a festa, os saduceus que tomavam conta do templo, eles reforçavam a venda de animais para sacrifício. Então, estava cheio de animais ali para sacrifício. Eles falaram, não, vamos colocar bastante animal para vender, porque o negócio vai pegar aqui, a gente vai vender bastante, vamos faturar. É onde Jesus entra, derruba tudo e manda todo mundo embora. Porque a festa era assim, atraía comércio, atraía pessoas que tinham interesses, e a própria religião tinha interesse também. Então, e Jesus entra, detona tudo no templo, manda todo mundo que estava vendendo embora, porque Jesus tratava os pecadores com amor, mas os religiosos Jesus ele tratava de forma diferente. Então, para os judeus, quando viam esse desfile, Jesus entrando, né, eles pensaram assim, essa multidão não pode cantar isso. Esse cântico não é para ser cantado agora. Outra coisa, para ele não. Bom, eles pensavam, esse cara não é um dos nossos. Ele quebra a lei, ele anda com pecadores, ele anda na geografia que ele quer andar, ele anda em Samaria. Ele participa de culturas e de mesas e jantares que são imundos para nós. Ele não guarda o sábado do jeito que tem que guardar. Ele anda com pessoas indignas para a nossa religião. Aliás, toda atitude naquele momento, toda atitude que a multidão fazia, que agredisse as normas farisaicas ou as normas judaicas, tanto do templo quanto da sinagoga, eram atitudes que para eles atrasavam a vinda do Messias. Isso não está na Bíblia, mas culturalmente falando, todas as pessoas que não guardavam sábado ou não faziam as coisas direito estavam atrasando a vinda do Messias. Isso era uma acusação. Então a multidão fazendo isso era uma agressão para eles. Cantando esse salmo, então, que era um salmo profético messiânico, era assim algo muito muito agressivo para eles, né? Então o Evangelho de João também
no capítulo 11, versículo 47 e 53, diz que os sacerdotes e fariseus, quer dizer, que os fariseus com os saduceus, eles não se davam muito. Mas nesse caso aqui, eles se uniram. Olha só, nesse caso eles se uniram. Eles não eram unidos. Se uniram, convocaram um sinédrio, era um sinédrio especial aqui. Porque não era nem sinédrio de fariseu, nem de saduceu, era junto. E disseram, o que vamos fazer? Esse homem opera muitos sinais. Se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa nação. Estavam querendo dizer o seguinte, esse cara faz muitos sinais, milagres, ele faz os sinais de uma pessoa que nós identificamos como Messias, mas a gente vai perder nosso posto. Se ele for rei, Roma vai entrar e vai acabar com a mamata da corja. Vai acabar com tudo que a gente tem de bom aqui. Então, Caifás tinha medo do povo escolher Jesus como rei e Roma acabar com a mamata deles ali, da galera do templo, que eles tinham benefícios. Os publicanos que tinham benefícios, entre outros que tinham muitos benefícios. Aí você vem com a profecia, porque nós trouxemos aqui o que a multidão cantava, que era um salmo cantado em cerimônia, e agora você vem com o cumprimento da profecia que está em Zacarias 9, de 9 a 10. Alegra-te, filha de Sião, filha de Jerusalém, aí vem o teu rei, justo Salvador, humilde montado em jumento. Aí a profecia diz assim, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações. Essa era a profecia que se cumpria naquele momento. Os judeus entenderam claramente isso. Além da multidão eles estavam cantando um salmo messiânico, que não era para ser cantado ali, eles enxergaram o cumprimento de uma profecia de um rei entrando num jumento, montado num jumento. Por quê? Era comum os reis chegarem nas cidades depois de uma guerra com seus despojos, entrarem na cidade, mas eles entravam como? Entravam vitoriosos com suas comitivas, com seus cavalos nas portas, entravam com polpas. As pessoas também estendiam manto e folhas para aquele rei, para aquela vitória, para aqueles despojos entrarem na cidade. Isso era comum. Os súditos dos reis mostravam as armas de guerra, as armas com que eles tinham ganhado a guerra. Aquelas armas naquela época do Império Romano eram as armas chamadas ágada, espata, lanças e espadas. Eles lançavam, mostravam isso entrando na cidade com seus cavalos grandes e bonitos e maior parte deles brancos, né, para trazer essa sensação de riqueza. Mas Jesus entra num jumentinho. Jesus não mostra arma nenhuma. E ainda na profecia de Zacarias fala que as armas de Efraim e de Jerusalém seriam destruídas, porque esse rei traria paz. Ele não traria guerra. Não seria um rei de guerra. Então, virou a cabeça de todo mundo. Essa entrada de Jesus em Jerusalém, com esse cântico, com essa profecia, virou a cabeça de todo mundo. A humildade na profecia, sem armamento, sem guerra, cantando um cântico que não era para ser cantado, fora das cerimônias, estavam sendo cantados ali. Então, assim, verdade. Jesus ia tirar o controle de todos os poderes que estavam em Jerusalém. Jesus queria tirar o controle das pessoas. Eles ali sabiam que para Jesus o ser humano era mais importante do que a norma e a lei deles. Eles sabiam isso porque Jesus vivia isso. Jesus dava mais importância ao ser humano do que a qualquer lei, a qualquer tipo de religião. Para os fariseus, quando viram isso, não pode ser. Isso não é o que nós estamos ensinando. Esse desfile que está acontecendo, não pode ser. Ele é galileu, ele é de Nazaré, ele anda em locais imundos, sujos, ele janta com pessoas pecadoras, ele toca em leproso, ele não pode, não é ele o rei. Não pode cantar isso. Nós temos as nossas regras.
Nós temos a nossa religião. Nós somos a voz de Deus na terra e nós controlamos a voz de Deus na terra e nós controlamos e manipulamos as pessoas para ouvirem a voz de Deus na terra, que somos nós que falamos. Isso os fariseus, com as suas leis e normas, junto com os escribas. Então, eles controlam a voz de Deus. Abrindo aspas aqui, o Paulo Borges Jr., ele faz essa comparação, nós já falamos, que a voz de Deus na religião, sob o controle dos fariseus e sob o controle da religião hoje, a voz de Deus ela é manipulada igual um ventilador. Você foca o lugar que você quer e suga a energia do povo, da multidão, para fazer o ventilador girar. Tira a energia das pessoas, você coloca o foco onde você quer e faz o vento girar ali. Você controla o vento, controla a velocidade com a energia das pessoas. Você manipula a voz de Deus. Com o Espírito Santo, não. O Espírito Santo ele sopra onde ele quer. Então, o manipular da voz de Deus não é em relação a homens, é o Espírito Santo que faz esse giro, a velocidade, o tempo. Ele liga a hora que ele quiser, ele desliga a hora que ele quiser. Na religião, não. A religião liga e desliga. Hora do culto, liga. Acaba o culto, desliga. Falar em línguas, liga. Parar de falar em línguas, desliga. É assim. Espírito Santo não. O Espírito Santo ele faz o que ele quiser. Então, para os fariseus, esse desfile era um tremendo choque de realidade. É o que acontece hoje quando você mostra o reino de Deus para uma pessoa religiosa, farisaica, legalista, exclusivista. Mas não, Jesus veio para libertar, Jesus não veio para prender, e você não é o que controla a voz de Deus na terra. Não, você não é isso. E para os saduceus? Bom, os fariseus queriam o lugar dos saduceus no templo, eles queriam esse poder que Roma dava para os saduceus. Então eles brigavam entre eles, e aqui, como nós falamos, eles se uniram, eles se juntaram. Porque os fariseus, eles vieram de uma seita saindo da Babilônia, onde foram na Babilônia, como não tinha sacrifício, eles montaram as sinagogas. Já no Império Romano permitiu o templo, controlando o templo, escolhendo os sumos sacerdotes, que deveria ser provavelmente João Batista. Roma escolheu para controlar o templo, os fariseus queriam esse poder, brigavam entre eles. Mas qual era o problema para os saduceus? Eles tinham um comércio no templo, ganhavam dinheiro, eles tinham a moeda deles, eles faziam o câmbio deles. O templo fazia o câmbio, eles não usavam a moeda nem a grega nem a romana. Eles faziam a sua moeda, então se tivesse muita procura de animal, eles subiam o preço. Se tivesse baixa procura, eles abaixavam o preço, eles faziam o câmbio. E esse comércio todo o tempo. Quando Jesus viu isso, entrou antes dessa festa, ele entrou e acabou com tudo isso, né? E aí você vê que eles não queriam perder esse poder. E se Roma soubesse que estava entrando um rei em Jerusalém, que a multidão estava clamando e falando sobre o rei, os saduceus iam perder o poder. Então hoje as pessoas controlam o mercado religioso, é a mesma coisa que são loucas pelo poder. Elas fazem tudo para não perder poder. Se você fizer isso, você vai deixar de ser pastor. A pessoa faz ao contrário, mesmo que seja contra virtudes, contra ética, a pessoa faz para não deixar de ser pastor. É assim que elas fazem. Pastores se importam muito mais com poder, com status, do que com a própria ovelha. É isso que os saduceus estão fazendo aqui. Não, é o seguinte, falou aqui em João, né? Não, peraí. Se ele for rei, vai dar problema. Então, nós não vamos permitir que ele seja rei, porque senão a gente vai perder o poder em Roma. E para os herodianos? Para os herodianos, então, eles não se davam nem com os fariseus, nem com os saduceus, e eles sim eram vendidos para Roma. Herodianos, eram judeus que estavam vendidos para Herodes, né? E esses eram judeus vendidos. Esses, então, quando viram a multidão clamando, aí que eles pensaram assim, hoje a gente perde o que a gente tem de mamata com Roma. A gente perde completamente. É uma mistura hoje, vamos dizer assim, de religião com partido político. É isso que acontece. Quando você fala assim, esse partido aqui, ele é de Deus. Esse aqui é do diabo. Né? Você está sendo um herodiano aqui. E os publicanos? Os publicanos, quando viram essa cena, Jesus entrando, eles pensaram, vamos perder o emprego. Porque se ele for rei, ele não vai querer cobrar imposto. A gente já sabe, a gente conhece ele. Ele não vai querer imposto.
e a gente vive do imposto, a gente vai perder o emprego. E os zelotes? Não, zelotes, esse rei não serve, ele não é armado, a gente é uma milícia armada. A gente é uma milícia armada e ele é fraco. Então, ele não serve também para os zelotes. Jerusalém é o nosso mundo em volta. Por quê? Porque nós temos as nossas camadas, a acomodação das camadas de poderes. Né? Você pensa num bolo de copo que você vê as camadas assim. É a acomodação das camadas dentro de Jerusalém, é a acomodação das camadas onde nós vivemos hoje. O entrelaçar das camadas e o atrito entre elas. Você tem a parte social da comunidade, que Roma, por exemplo, era pão e circo, que dava para a galera, e o resto só sugava e deixava o pessoal pobre. Você tem a cultura, a influência de várias nações, você tem a religião naquele caso judaica, hoje você tem várias religiões, você tem a política, a imposição de Roma naquela época, hoje você tem todo o aparato político de todos os partidos e de todos os pensamentos, filosofia grega, forças militares, milícias, zelotes, eram os poderes daquela época. Né? Então, todo o status quo estava ameaçado, de todo mundo. Naquele momento, estava tudo ameaçado. E então ali não importava mais a palavra de Deus, se ele era o Messias ou não importava nada disso. O que importava é o seguinte, eles estavam vendo um desfile que estava ameaçando o dinheiro de todo mundo. Por quê? O reino de Deus, ele vem com a sua simplicidade, ele está acima de todos esses reinos, de tudo isso, de todos esses poderes, e ele traz uma preocupação para quem está dentro do bolo de pote. As pessoas pensam assim, a gente vai perder isso, a gente vai perder toda essa estrutura. Daí Jesus entra no nosso mundo religioso e a gente começa a querer que ele faça as coisas dentro do nosso mundo. A gente começa a pensar assim, porque na verdade a gente sabe que ele vai rachar os alicerces, mas a gente quer Jesus e a gente quer comandar o ventilador, ligar a hora que quer, desligar a hora que quer e falar, Jesus, é o seguinte, aqui tem os saduceus com o seu templo e Roma tá apaziguando tudo, não tá tendo guerra, então deixa eles como eles estão. Os saduceus, aqui tá o fariseu com as normas e leis e tá legal, deixa eles, não tem problema. Entendeu? Aqui está a nossa pobreza, e então o Senhor pode dar um jeito nisso, porque o Senhor multiplica pães e peixes, então você pode melhorar tudo, você não precisa mudar nada. A gente continua no sistema e você melhora tudo. Você pode nos livrar de Roma, multiplicando os pãezinhos, né? Fazendo os soldados caírem por terra. Você pode fazer isso por nós, mas não mexe com a estrutura, porque vai dar problema se mexer com a estrutura. Nós temos uma expectativa de Jesus para nós, que Jesus vem para nos abençoar dentro de Jerusalém. Essa é a expectativa que nós temos. E isso é a última coisa que ele faz, apesar de fazer também. Mas é a última coisa. Outra coisa, quando Jesus veio com o seu reino, não coube em Jerusalém. Por causa de todas as camadas e forças que nós estamos falando. Quando o Salmo 24:7 ele fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória, está falando também desse momento aqui, da entrada de Jesus em Jerusalém. E o salmista está falando, se não levantar a porta, não vai entrar, porque é o despojo da humanidade inteira. É a salvação de toda a humanidade, não cabe na porta de Jerusalém. Por causa disso que Jesus não coube ali. Jesus não pode fazer parte daquele sistema, eles têm que estar acima do sistema. Jesus está acima dessas camadas. Jesus está acima da nossa cidadezinha medíocre, da nossa religião medíocre, está acima da nossa briguinha partidária, está acima da nossa religiãozinha satânica exclusivista, ele está acima de tudo isso. Então, nós temos que morrer para nós mesmos e entrar nele. É isso que tem que ser feito. Jesus não cabe em Jerusalém, mas ele abraça todas as coisas do mundo e ele está acima de tudo. Por causa disso que nós não podemos estar alienados a todas as coisas. Então, inclusive ele está acima de Jerusalém em suas tramas, de Jerusalém em suas camadas de poderes, ele está acima disso. E então ele influencia todas as camadas de formação humana, inclusive Jerusalém, mas muito acima de tudo isso, né?
Por causa disso que quando nós compramos algumas causas no mundo, quando nós vivemos comprometidos com algum estilo de vida que esteja abaixo do Evangelho de Jesus, que envolva poder, benefício próprio, dinheiro, partido, todas essas coisas, quando nós fazemos isso, então, por exemplo, quando o foco é só aquilo na sua vida, por exemplo, eu só vou viver para ajudar pobres, só isso. Aí você esquece de toda a parte de ensino da palavra. Ou então, não, eu vou viver só a Bíblia. Aí você esquece de toda a humanidade, do próximo. Ou então eu vou viver para a política. Eu sou um ideologista partidário. Eu vou arrebentar, vou ser assim, vou ser revolucionário. Todas essas coisas que nós estamos falando tá abaixo do Evangelho. Não está acima do Evangelho. Então nós fazemos isso. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, Paulo fala assim que Deus fez convergir nele todas as coisas. Então tudo isso foi trazido para dentro de Cristo e Cristo toma controle sobre tudo isso e está acima de tudo isso. Tudo convergiu nele, todas as ideias, todas as religiões, tudo convergiu em Jesus. Não tem como o mundo escapar disso. Tudo. Então, nós somos ensinados que ele vai entrar na nossa Jerusalém para resolver o nosso problema. Nós somos ensinados que ele vai entrar na nossa Jerusalém para resolver o problema do bolo de pote, para causar menos atrito entre as camadas. Nós somos ensinados assim, isso está errado. É claro que ele faz coisas incríveis por nós, tudo bem, mas ele não entrou em Jerusalém com um cavalo branco, com armas, com polpas e com pompas e com os despojos. Não, ele não entrou, ele entrou humilde, montado num jumento. E aí você vê também que assim, ele é rei eterno, quer mudar a nossa mente, habitar em nós, mudar nosso ser. Por isso, quando olhamos para essa lógica de Jerusalém, nós olhamos com inteligência para todas essas camadas, todos esses poderes. E nós pensamos assim, não, eu não faço parte disso e eu não compro nenhuma briga em relação a isso aí. Isso é tudo lixo para o reino de Deus. Mas nós precisamos salgar esse negócio, jogar luz nesse negócio. Nós precisamos ter a inteligência que o Espírito Santo nos deu pela palavra ou por experiência com Deus e jogar luz e sal nessas camadas de poderes, né? E aí a gente vê isso, que a morte e o nascimento de Jesus e a nossa morte nos coloca numa Jerusalém espiritual, não numa Jerusalém terrena. Então nós olhamos de cima, a gente vê essa zona toda aí, essa bagunça toda, essa desigualdade, essa guerra toda, a gente pensa assim, não, o Evangelho está muito acima disso. Então o que eu posso fazer é tentar entrar ali, equilibrar as coisas e trazer paz, trazer o Evangelho, fazer com que as pessoas entendam que todas as coisas convergiram em Cristo. Né? Jogar sal e luz. Então entenda, o nosso rei não é o reinado para esse mundo, para resolver os nossos problemas aqui, mas nós temos que influenciar todos com o Evangelho, isso sim. O Evangelho não é vendido nem comprado, né? Não é para ter mais poder, minha igreja tem mais poder, a sua não. É superior tudo isso. Inclusive a briguinha de igreja. Superior a briguinha de igreja. Esses dias eu ouvi que uma igreja estava processando a outra porque o nome era parecido. Que palhaçada, que mediocridade que é essa. Uma coisa que o Evangelho não é isso. Isso aí é muito sujo pro Evangelho. Isso é sujo pro Evangelho. Todas as camadas se vendem, né? Mas com o Evangelho não tem conversa, não. Está acima de tudo isso mesmo. E a gente não participa dessas coisas, não. E a gente não quer Jesus para multiplicar pãozinho pra gente, nem para derrubar soldado. A gente quer Jesus, que a gente morreu, a gente nasceu para Jesus. Então a gente olha essas camadas assim e pensa assim, não, isso aqui vai de mal a pior. A gente vai entrar e vai tentar amenizar as coisas, equilibrar as coisas e trazer cada vez mais gente, tirar mais gente desse poderio, dessas camadas e trazer pra gente pra luz, trazer com a gente pra luz. Amém? Paz do Senhor.